Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin. Pode imaginar se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carol Drink. Boa tarde! Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam animados para a nossa semaninha, né? Espero que você esteja animado para sua Páscoa. Tem feriado essa semana. Sexta-feira é feriado, você tem suas aulas normais aí, vai aparecer para você as aulas bonitinho, arrumadinho. Mas é feriado, aproveite esse feriado para organizar os seus estudos, para organizar o seu cronograma, para fazer exercício, para botar a matéria em dia. Até porque na semana que vem a gente tem uma semana só de revisão, uma semana de atualização, uma semana onde a gente vai revisar os conteúdos mais importantes vistos até aqui. Então, pra galera aí, que pros seus amigos, que você... perdi, não sei o que eu faço, eu estou perdida na matéria. Chama seus amigos, chama seus parentes, chama todo mundo para assistir nossas aulas de revisão a partir de segunda-feira, 5h30, no canal do YouTube, gratuito, no mesmo lugar que você está me assistindo aqui, tá? E desejo também para você agora, antes que eu esqueça, uma boa Páscoa, que você consiga descansar, comer muito chocolate, que você se divirta com a sua família, mas coloque a matéria em dia, estude também, tá bom? Tá chegando, as primeiras provas vão aparecer aí já para você e você não pode perder nenhum diazinho, né? Na semana passada, a gente conversou sobre propriedades periódicas da tabela periódica, né? E aí vocês saíram daqui meio desesperados, que era difícil, não sei o quê, alguns entenderam raio e tudo mais, mas hoje a matéria ela é mais de boa, tá? Ela é mais fácil, ela é um pouco mais direta para você. E eu quero te dizer umas coisas. Ela não vai cair no Enem para você me dizer se aquele composto é iônico, ou é covalente, ou é metálico. Vai aparecer para você no Enem as características desses compostos, mas você precisa saber reconhecê-los. Você precisa olhar para um composto e dizer que ele é um composto covalente, para você dizer que ele é um composto iônico. Então, você precisa estar de olho ali para você reconhecer e aí sim responder as questões do Enem em cima das características desses compostos. Então, hoje a gente vai aprender a identificar esses 3 tipos de compostos. E para identificar esses 3 tipos de compostos, a gente precisa saber o que é essa ligação iônica, covalente e metálica. Antes de qualquer coisa, quando eu olho para isso daqui, eu queria que você lembrasse junto comigo que a tabela periódica ela tem um grande mapa, tá? Ela é dividida como um grande mapa e isso para mim é o mais importante da aula de hoje, tá? Todo mundo que tá aqui até a escadinha, é metal. Inclusive, essa galera aqui de baixo, tá? Essa galera aqui e essa galera, todo mundo é metal. Todo mundo que tá aqui é ametal, tá?
todo mundo que está aqui até a última coluna é ametal. Então, eu tenho metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio ali. Beleza? Essa é a minha grande divisão da tabela periódica. Ponto. E aí eu começo. Para a gente começar a entender ligações químicas, a gente precisa lembrar a regra da estabilização eletrônica. Antigamente, a gente chamava de regra do octeto. A maioria dos elementos químicos tendem a chegar a 8 elétrons na camada de valência ou na última camada para se estabilizar. A gente pode até dizer isso, mas as universidades de hoje, elas usam mais essa regrinha, explicadinho, bonitinho, essa regrinha. Um átomo adquire estabilidade quando alcança a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a maioria dos elementos químicos, eles tendem a chegar à configuração eletrônica de um gás nobre, que na maioria das vezes tem 8 elétrons na sua última camada. Para isso, o átomo ele vai perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Então, um átomo ele vai poder perder elétron para outro, ganhar elétron de outro ou compartilhar elétron de outro, tá? Isso vai acontecer de acordo com que átomo que eu tenho. Os metais, que é essa galera toda que eu te mostrei até a escadinha, eles tendem a perder elétrons. A galera depois da escadinha tende a ganhar elétron, que são os meus ametais. Os meus gases nobres, eles já estão estáveis, por isso a regra da estabilidade eletrônica. Todo mundo tende a chegar na configuração eletrônica de um gás nobre. Todos eles já estão estáveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, te lembrar algumas observações. O hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons. Ele tem um. Aí eu vou te dizer uma coisa aqui importante. Nem vou lá para o quadro, vou dizer aqui mesmo. Na tabela periódica, as famílias As dizem pra gente, as famílias As, o número das famílias As, dizem pra gente a quantidade de elétrons que aquele átomo tem na sua última camada. Então, por exemplo, o berílio, ele está situado na família 2A. Ele tem 2 elétrons na última camada. O nitrogênio, ele está na família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Esses átomos, eles tendem a chegar a 8. Quais são as minhas exceções? Hidrogênio, berílio e boro. Carol, eu preciso me preocupar com berílio e com boro? Não. O que você precisa saber? Todos os meus outros átomos, eles tendem a chegar a 8 elétrons, menos o hidrogênio, que tem 1. E ele precisa de mais 1 para chegar a 2. É isso que eu preciso. Deixa isso aí, e aí eu começo a primeira ligação. A primeira ligação é a ligação iônica. A gente vai lá e vem cá o tempo todo. A ligação iônica, ela existe entre a ligação iônica, ela existe entre um metal e um ametal. E entre um metal e um hidrogênio. Isso é a minha ligação iônica. Aí eu tendo a te falar o seguinte, que os seus metais, eles formam cátions. Eles perdem elétron. O ametal e o hidrogênio formam ânions. Eles ganham elétron. Me dá um exemplo, Carol? Olha lá. O sódio, ele tem 11 elétrons no total. Eu vou distribuir só para você entender. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele ocupa a primeira camada, ele ocupa a segunda camada e ele ocupa a terceira camada. A última camada dele, que é a terceira, tem 1 elétron. Segundo a regra de estabilidade, o sódio segue a regra do octeto. A tendência dele é ter 8.
ele tem 1. Só que a camada anterior está completa. O que é mais fácil para ele? Perder esse 1 e ficar com a camada completa ou ganhar 7? O que é mais fácil para o sódio? Perder o 1 e ficar com a camada anterior completa ou ganhar 7? Lembrando que o sódio, vai lá na sua tabela periódica, lembrando que o sódio, ele é um metal. Todo metal tem a tendência em perder elétrons. O sódio é um elemento da família 1A. Por isso que ele tem um elétron, na verdade não, por isso que ele está lá na família 1A, porque ele tem um elétron na sua última camada. É mais fácil ele perder 1, e é isso que acontece. Aí, olha aqui, eu vou desenhar o cloro. O cloro tem 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Olha aqui. Você tem o cloro ocupando a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. A última camada do cloro tem 2 mais 5, 7. Olha que loucura. Olha a tabela periódica. Olha onde o cloro está. Família 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada. Os 2 mais os 5. O que é mais fácil para o cloro? Perder os 7 ficar com a camada anterior completa ou ganhar 1? Ganhar 1. E ele é um ametal. Olha para a tabela periódica. Ele é um ametal. Então, a tendência que ele tem é ganhar 1. Opa! Ele tem a tendência em ganhar 1, o sódio em perder 1. Perfeito! Olha o que vai acontecer. O sódio, que tinha 1 elétron, o cloro tem 7, lembra? Esse meu xizinho, essa minha bolinha são os elétrons, só para você entender melhor. O sódio vai lá e, ó, dá um elétron pro cloro. E aí ele perde esse elétron, o elétron do sódio sai do cloro efetivamente. Forma um cátion. Sai da eletrosfera do sódio, por isso o sódio fica positivo, e vai para a eletrosfera do cloro, por isso o cloro fica negativo. É perda e ganho de elétrons. Eu tenho cargas opostas. Cargas opostas se atraem. Quando o sódio perde um elétron, ele fica positivo. Quando o cloro ganha um elétron, ele fica negativo. Cargas opostas se atraem. Adivinha só o que você forma? Você forma o NaCl. Pela atração entre as cargas. A gente chama isso de atração eletrostática. Esse é o seu composto. Aí, olha que loucura. Vou te dar outros exemplos agora olhando para a tabela. O cálcio. Agora eu não vou distribuir mais. Vem aqui. Olha o cálcio. O cálcio, ele é da família 2A. Quantos elétrons o cálcio tem? Quantos elétrons o cálcio tem na última camada? Não é no total, é na última camada. O cálcio tem 2. Lembra que nas famílias As, eu tenho o número da família e a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. O cálcio tem 2 elétrons na última camada. Tá lá, ó, 2. O oxigênio, vou lá no oxigênio. O oxigênio é da família 6A. 6 elétrons. Na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem não entendeu nada, agora é a hora. O que é mais fácil para o cálcio? Perder esses 2 e ficar com a camada anterior completa ou ganhar 6?
O que é mais fácil para o oxigênio? Ganhar 2 ou perder os 6 para ficar com a camada completa? Ganhar 2, né? Então, o cálcio é metal. Metal tem a tendência em perder elétrons. O cálcio vai lá e dá os 2 elétrons para o oxigênio. Olha que loucura que acontece aqui agora. O cálcio perde 2. Você tem que estar com a matéria em dia para você entender o porquê que fica positivo, tá? O cálcio perde 2. O oxigênio ganha 2. Cargas opostas se atraem. Eu formo o composto óxido de cálcio. Eles se juntam. CaO. Juntaram. Eu formei o óxido de cálcio. É um composto iônico. Professora, o Enem vai me pedir para fazer isso? Não. O Enem não vai te pedir para fazer isso. O Enem vai te dar as características de um composto iônico. Você precisa reconhecer um composto iônico. Quem é o composto iônico? Sempre que você olhar para um metal e um ametal, é um composto iônico. Aí vamos lá para o seu material. Olha o que eu escrevi. Eu escrevi que o ametal vira um ânion, o metal vira um cátion. Aí olha o que eu te mostrei. O elétron sai do sódio e vai para o cloro. Sai mesmo, sai do sódio e vai para o cloro. Fica na eletrosfera do cloro. Aí eu escrevi para você que todos os compostos iônicos são formados por íons. Logo, o somatório das cargas, eles têm que ser iguais. A quantidade de elétrons que saem de um átomo precisa chegar no outro. Por exemplo, vem para o 4. O magnésio. O magnésio, ele tem 2 elétrons. Ele também é da família 2A, lembra disso, tá? O iodo é da família 7A. 7 elétrons. Então, ó, magnésio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me responde uma coisa. Quantos elétrons eu preciso ter para o iodo ganhar para se estabilizar? Eu tenho 7. É mais fácil ele perder os 7 ou ele ganhar 1? Ganhar 1. Então, o magnésio vem aqui, ó. Left. Deu 1 para o iodo. Mas o magnésio se estabiliza? O magnésio tem 2. Não. Então, ele vai... Aí, preste atenção no que eu vou te dizer. O iodo se estabiliza ganhando 1. Ganhou 1, beleza, está estabilizado. O magnésio não. Ele precisa perder aquele 1. Que falta? Você sempre vai repetir o átomo que já estaria estável. Tem outros átomos. Então, vai vir outro iodo. Vai ser outro átomo do além? Não, tem que ser sempre a repetição do que já existe ali. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É outro átomo de iodo. O magnésio vai lá e, ó, perde o elétron. Eu preciso de 2 iodos para 1 magnésio. Perfeito, todo mundo atendendo, fiquei feliz. O magnésio perde 2. Eu tenho 2 iodos que ganham 1. Então, o composto que eu formo é Mg e 2. Por que I2? Porque eu tenho 2 iodos e meu númerozinho fica aqui embaixo. Detalhe, metal é sempre na frente, tá? Então, sempre que você ver metal num composto, você já sabe que tem ligação iônica. E aí, qual é as minhas principais características? Altos pontos de fusão e ponto de ebulição. É difícil para derreter, é difícil para evaporar. É claro, é a atração eletrostática, é a atração entre cargas, está muito junto. É muito difícil eu separar aquilo ali. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Conduz corrente quando em água.
Porque quando eu coloco em água, eu sofro o que eu chamo de dissociação. O que é isso? Eu separo os íons. Quando eu separo os íons, passa corrente. Quando eu separo os meus íons, que quando eu faço isso, Carol, quando eu coloco em água, passa corrente elétrica. Eu escrevi isso aqui para você, ó. Alto ponto de fusão, sólidos na temperatura ambiente, os sais. Sempre que falar de sal contigo, tu já sabe que é ligação iônica, tá? Tu já sabe que todas as vezes que falarem de sal com você, apresenta ali uma ligação iônica. Conduzem corrente elétrica quando solubilizados e são solúveis em solventes polares e insolúveis em solventes apolares. A gente vai falar isso aqui mais à frente. Memoriza. Todo sal faz ligação iônica. Todo sal faz ligação iônica. É difícil de derreter, é difícil de evaporar. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Tira um printão daqui e vamos mudar de ligação. Vem pra cá, passei na frente. Aí, eu quero falar de ligação covalente. O que é ligação covalente? Vou apagar lá, tá? Ligação covalente, você entendeu o que é iônica. Sempre que eu ver um metal e um ametal, ou um metal e um hidrogênio, eu já sei que é uma ligação ligação iônica, perdão. Agora, um quer perder, o outro quer ganhar. Por isso que aconteceu isso aqui. E quando eu tenho dois ametais juntos? E quando eu tenho dois átomos que querem ganhar, o que eu faço? A ligação covalente, ela acontece entre ametal e ametal, ou entre ametal e hidrogênio. Porque essa ligação agora, ela é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Ninguém vai perder elétron para ninguém, ninguém vai ganhar elétron para ninguém. Porque eles têm eletronegatividades altas. Ninguém vai perder o elétron para o outro, não tem um metal ali. Metal é quem perde. Eu vou ter o que eu chamo de compartilhamento de elétrons. Como assim, Carol? Olha o exemplo. Vou começar com o oxigênio. Vou colocar o oxigênio perto do outro oxigênio. O oxigênio é da família 6A. Eu tenho 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elétrons cada oxigênio precisa? 2, né? 2. Então, eu vou ali, ó. Ao invés de alguém perder para alguém, tem a mesma eletronegatividade, é o mesmo átomo, muito parecido e tal. Eu preciso colocar os meus elétrons compartilhando. É como se o meu elétron girasse tanto em volta de um oxigênio, quanto em volta do outro. Em volta de um oxigênio, em volta do outro. Eu represento isso desse jeito, ó. O oxigênio usa o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usa os 6 dele, mais os 2 do oxigênio do outro lado. Estão compartilhando elétrons. O oxigênio daqui está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dele, 7, 8. 2 do outro oxigênio. Eles estão compartilhando 2 elétrons. São as ligações que você vê geralmente. É isso aqui, ó. O ligado a O. Tem 2 ligações covalentes. São as ligações que você está vendo na química orgânica com o professor Alain. Tá? Você está compartilhando 2 elétrons. Agora, um exemplo, outro. Fósforo. O fósforo é da família 5A. Ele tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero fazer ligação com o cloro. O cloro tem 7. O cloro precisa de quantos elétrons para se estabilizar? 1. O fósforo precisa de 3. Aí,
o fósforo vai lá e compartilha um elétron com o cloro. O cloro estabiliza, porque o cloro usa os 7 dele e 1 do fósforo. Esse elétron fica girando no fósforo, girando no cloro, virando no fósforo, girando no cloro. O cloro estabiliza, ele tinha 7, compartilhou 1. O fósforo não. Só que você pode fazer exatamente a mesma coisa que você fez. Você vai poder repetir o átomo que já estava estável para você ajudar o fósforo. Outro cloro. O fósforo vai lá e compartilha um outro elétron. O cloro estabiliza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usou 1 do fósforo. 8. O fósforo ainda não. O fósforo está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de mais uma ligação. Adivinha? Outro cloro. Compartilha mais um. Agora sim, esse cloro está estável, esse cloro está estável, esse cloro está estável. O fósforo também. O fósforo fez 3 ligações. Então, na verdade, eu tenho PCl3. E aqui o nosso famoso O2. Mas, professora, por que não tem carga positiva e negativa? Porque eu não estou perdendo elétron. Eu estou compartilhando. Se eu estou compartilhando, eu não preciso, eu não tenho carga. É como se o meu elétron realmente girasse em volta de uma eletrosfera e girasse em volta na outra. Carol, como vai cair isso em prova para mim? Você precisa olhar para esse cara e saber que aqui é uma ligação covalente de compartilhamento de elétrons, olhando que é A metal e A metal. Se não tem carga, você acha que a ligação é tão forte assim? Não. Então, os meus compostos covalentes têm baixos pontos de fusão e ponto de ebulição. Se não tem carga, não conduzem eletricidade. Não é à toa que quando você está lá para, sei lá, vai trocar a resistência do chuveiro, né? Primeira coisa que você faz é calçar o chinelo. Chinelo é feito de plástico. Plástico é hidrocarboneto. É ligação entre o carbono, que é um ametal, e o hidrogênio. Entre outras coisas, mas quase que 100% de hidrocarboneto. Então, no chinelo, você tem ligações covalentes. O chinelo impede que você troque corrente elétrica, por isso que tu não toma choque. Quando você está calçado e vai fazer alguma coisa no chuveiro, por exemplo. Tá? Aqui, presta atenção no que eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando ligações, só para não surgir dúvida ali, ó, no chat que eu já estou olhando, eu estou te mostrando ligações interatômicas entre átomos. São ligações entre 2 átomos, 2 ou mais átomos, entre átomos para formar uma molécula. Então, as ligações interatômicas existem para formar moléculas. As ligações intermoleculares a gente vai falar lá na próxima semana, tá? Aí vem aqui. O que é a ligação metálica, Carol? Vou pagar, hein? Tira um print disso aí tudo. A Laura tá me perguntando assim, os metais de transição interna, que é aquela galera que tá lá embaixo, fica igual aos metais representativos? Laura, aí sim você vai ter que distribuir eletronicamente para você saber quantos elétrons eu tenho na última camada, tá? Mas é metal, então faz ligação iônica, tá? Que é o que o Enem vai te perguntar, que é o que a UERJ perguntou aqui. A gente tem 3 ligações entre átomos, iônica, covalente e metálica. A terceira tu já sabe o nome, ligação metálica acontece entre metais. O que é a ligação metálica? É a ligação que acontece entre metais. Eu não vou nem escrever no quadro porque ela é fácil desse jeito. Por exemplo, eu não falei para você que metal tem a tendência em perder elétrons? Se eu coloco 3 metais perto um do outro, ninguém quer elétron.
Todo mundo quer perder o elétron. Então, é como se fosse uma batata quente. Por exemplo, eu não quero o elétron. Você é metal, você também não quer, mas eu jogo pra você. Você não quer jogar pra mim, eu jogo pra você. Fica nesse vai e vem de elétrons. É a minha ligação metálica. As minhas ligas metálicas, por exemplo, a liga de bronze, a medalha de bronze, ela é feita entre cobre e estanho. Cobre é metal, estanho é metal. É como se os meus elétrons, como ninguém quer elétron ali, todo mundo é metal, os elétrons ficam livres, tá vendo? Olha aqui, a fórmula, a ligação metálica não tem fórmula definida, não tem estrutura definida. Os meus elétrons, eles ficam passeando aqui, tá? Eles ficam passeando ali, entre os meus cátions. Então, eu tenho elétrons livres. Se eu tenho elétrons livres, eu tenho alta condutividade elétrica. As minhas ligações metálicas, as minhas ligas metálicas, elas conduzem eletricidade tanto no sólido quanto no líquido. Então, uma colher de alumínio, se você esquecer ela ali no fogo, ela vai ficar quente pra caramba, porque ela conduz eletricidade e calor. Porque ela é uma liga metálica. Então, sempre que você ver liga metálica, a gente está falando de ligação metálica. E a gente conhece a liga metálica como mar de elétrons, que foi o que caiu na prova da UERJ. O mar, a onda não vai e vem, é como se as minhas ondas fossem esse mar de elétrons. Eles vão e vêm, porque ninguém quer o elétron. Então, o elétron fica livre ali entre os cátions. Por isso que tem altíssima condutividade elétrica. Tem brilho e é muito difícil eu derreter, fazer um processo de fusão ou ebulição em uma liga metálica. Os meus pontos são muito altos. Aí alguém me perguntou assim, qual é a ligação mais forte e a mais fraca? A ligação mais forte que eu tenho é a ligação metálica, não é à toa que é o mais alto ponto de fusão. Depois a ligação iônica e, por fim, a ligação covalente. Tem uma outra pergunta ali. E quem tem 4 elétrons, perde ou ganha? Depende de com quem ele está ligado, né? Quem tiver 4 elétrons, se eu tiver um carbono ligado a um hidrogênio, vai ser uma ligação covalente. É a metal e hidrogênio. Ou o carbono e o oxigênio. É a metal com a metal. É compartilhamento. Agora, se eu tenho o carbono e o sódio dá o elétron para o carbono, porque o sódio é metal. Ali eu teria uma ligação iônica. Então, depende de com quem eu vou estar ligado, tudo bem? Agora, olha aqui, ó. Exemplo, MgCO3. Olha para ali. É um sal. É o carbonato de magnésio. Eu quero que você me responda que composto que ele é. Ele é iônico ou ele é covalente? Composto iônico tem ligação iônica. Composto covalente tem ligação covalente. Carol, tem os dois. Tem um metal, magnésio é metal, e tem ametal, mas tem outro ametal. Então, eu tenho ligação covalente, mas eu também tenho ligação iônica, no mesmo composto. Sempre que isso acontecer, a gente classifica o composto como um composto iônico. Sempre. Se eu tiver mais de um composto, uma ligação diferente, e tiver ligação iônica, eu classifico como composto iônico. Fechado? Tudo bem? Lembra que eu falei para você que os gases nobres, eles têm a última camada completa? Olha essa questão do Enem. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 62, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos nobres de gases nobres estão sendo sintetizados. Ou seja, gás nobre está fazendo ligação, por mais que esteja completo. Tais compostos não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto.
na qual se considera que uma ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Vem pra cá. Difluoreto quer dizer que eu tenho 2 flúoros de xenônio. É isso aqui que eu tenho. Xenônio e flúor. O xenônio é gás nobre. Ele tem na sua última camada 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou continuar. No qual 2 átomos do flúor se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre. Ao se escrever a fórmula do Lewis de xenônio, quantos elétrons na camada de valência vai ter no gás nobre? Vem pra cá. Eu tenho xenônio se ligando covalentemente ao flúor. O flúor é da família 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons. Para ele se estabilizar, e é isso que o texto me diz, ele se ligou covalentemente. Se o flúor tem 7 elétrons, ele precisa de só 1, não precisa? Adivinha? Ele compartilha, ele fala que é covalentemente. 1 elétron. O flúor se estabiliza. O outro flúor, porque ele diz que são 2, também tem 7. E ele também se liga covalentemente. Fazendo uma ligação, porque o flúor só precisa de 1. A pergunta do pergunta do Enem é quantos elétrons o xenônio fica após isso tudo acontecer. Se é covalentemente, o xenônio já tinha 8, ele é gás nobre. Ele ficou com 8, mais 1 desse flúor, 9. Mais 1 desse flúor, 10. O xenônio fica com 10 elétrons na camada de valência, por isso que o meu gabarito é gabarito letra C. Aí, eu deixo aí para você 2 vídeos auxiliares para você estudar. É da USP, bem legal, é um vídeo bem didático. Óbvio que tem erros nele, porque o núcleo não é desse tamanhão. O núcleo é um negócio bem pequenininho. Mas fica aqui um vídeo de ligação iônica e um vídeo de ligação metálica para facilitar a sua visão aí sobre o que é a ligação química. Semana que vem eu te espero na semana de revisão. Um beijo e até... Boa Páscoa! Beijo! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world.